para você, seja bem-vindo ao nosso Jogo Aberto Pará. Hoje a gente vai falar do empate do Papão contra o Atletique. Obviamente que a torcida que encheu a Curuzu esperava uma vitória para que o Papão pudesse sair da zona, mas pelo menos nessa virada de turno os bicolores vão ficar no Z4 da Série B. E hoje é dia de Leão, o Clube do Remo vai pegar o Goiás lá em Goiânia, sonhando nessa virada de turno em ficar dentro do G4. Isso e muito mais é assunto nosso aqui no nosso programa e claro que a gente quer a sua participação, então manda o teu recado pra gente através do WhatsApp que já tá na tela, 984017422, 984017422 e quem, claro, vai debater aqui com a gente sobre escalação, sobre o que aconteceu nessa trocação franca de ontem entre Paysandu e Atletique, é ela, Liane Coelho. Bom dia, Liane. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Se tivéssemos apostado aí na Bet em relação à pontuação do Paysandu, todo mundo teria se lascado, né? Todo mundo contando com a vitória sobre o Atletique. Mas já falar mais sobre isso, dia de Remo também, programa hoje recheado de debate e muita carisma. Saulo Zari que está na área aqui com a gente. Saulo que é aquele cara que a torcida gosta das opiniões, né, Saulo? Tudo bom, Danilo? Tudo bem. Grande abraço para você, para a Liane, para a galera que está em casa. Sempre uma honra muito grande estar aqui jogando aberto com vocês nesse programa cada vez mais bem sucedido aí na televisão da região norte, não só do Pará. Amém. Vamos seguir aqui já começando a falar do Papão. Papão que, como eu falei, ficou no empate ontem, 13 mil total público lá no estádio da Curuzu. Jogo que começou com o Paysandu sonolento, depois empatou, depois ficou frio pra caramba. Vamos colocar já as imagens na tela pra gente poder debater. Olha aí, torcida, como eu falei, se fez presente lá no estádio da Curuzu. E Liane, a gente estava assistindo esse jogo, eu comentei contigo, será que o Paysandu vai ter que levar um gol para dar uma acordada? Só que eu te pergunto, era um Paysandu dormindo ou era um Atletique que chegou impondo seu estilo de jogo? Que tem situação diferente aí. Pois é, apesar de ser um novo Atletique, né, agora com o Rui Duarte à frente da equipe, tiveram aí várias modificações, eu achei um Paysandu muito sonolento no início do jogo, sabe? Muito deixando o adversário jogar, mas com falhas individuais, e aí de fato o Paysandu parece que precisou acordar, sofrendo o primeiro gol para enfim começar a reagir. Mas não é aquele Atletique do início da temporada, é um Atletique já se distanciando da zona de rebaixamento, um Atletique ofensivo. Não vou te dizer que eu achei que seria um jogo fácil, viu? Mas, ao meu ver, o Paysandu tinha sim capacidade de garantir os 3 pontos. Um gol, como a gente está vendo aí, que surge para mim de falha individual, né? Você deixa um único homem ali no teu campo defensivo, ainda sendo o Ronaldo Henrique, que não tem aquele gás para voltar, para mim foi uma falha assim de estruturação do Paysandu sem se preparar para o contra-ataque do Atletique. Alguém que não era para subir, subiu ali naquela jogada, né, e deixou o Ronaldo Henrique no mano a mano naquela condição complicada. Saulo Zaire, sobre esse jogo eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Opa! 8º jogo do Claudinei à frente do Paysandu. A gente já viu que o Paysandu já tem uma forma de jogar com o Claudinei. Agora, aqueles 3 homens lá da frente, Marlon, Diogo Oliveira, que fez uma partida boa, o próprio Garcês também fez uma partida boa, não estão precisando de uma companhia do meio de campo? O Paysandu, em determinados momentos, está naquela fase do chuta para frente para o Diogo Oliveira raspar e ver o que o Garcês pode fazer. Já não está na hora do Paysandu pular para a segunda etapa e melhorar algumas coisas para que não fique dependente apenas disso? Olha, Danilo, um grande abraço mais uma vez para a galera. Eu penso muito parecido com o que você detectou desde ontem. O Paysandu vive dessa raspada ali do Diogo Oliveira, das entradas em diagonal do Maurício Garcês, e o cara que era para fazer isso do outro lado, no caso o Marlon, ele está muito preso ao Brian Borges. Eles fazem a dobra ou tentam fazê-la ali para atacar, para defender. Isso não vem acontecendo, apesar dos resultados serem positivos, o Paysandu não ter nenhuma derrota nesse novo momento sob o comando do Claudinei Oliveira, mas eu vejo um time desequilibrado. E ontem, como a Liane falou, além do sono, teve a limitação, a falta de repertório. Joga no Garcês que ele resolve, joga no Diogo Oliveira que ele raspa, e a questão que você citou também do meio, eu vi também ontem em alguns momentos o Marlon aberto pela direita, o Denner pela esquerda, e esses caras, além de não interagirem pelo corredor central, que é onde você traz mais perigo para o seu adversário quase sempre, o Denner não achou o Garcês pelo lado esquerdo, o Marlon não conseguiu interagir com o Diogo Oliveira pelo lado direito, o Brian Borges
não se apresentou como um homem surpresa ali para fazer aquela chegada na linha de fundo. O Edilson também entrou no máximo de modo razoável. O Paysandu teve limitação, piorou do primeiro para o segundo tempo e o empate, na minha ótica, se tornou até um bom resultado. Agora, cá entre nós, né? Que fase do Brian? Que fase vivida Muito é essa? mal, E quando né? eu falo isso é porque, e já falei isso várias vezes na Rádio Clube, o Brian para mim é um jogador extremamente técnico. Gosto muito do futebol dele. Agora, o que vem acontecendo com essa queda de desempenho, ao início do primeiro tempo, o jogo todo nas costas dele, basicamente. E um cara que teoricamente joga pelo lado esquerdo, direito, joga como ponta. Lamentável a fase que o Brian vem vivendo no Paysandu. Agora, não sei se vocês concordam com isso, o Paysandu ontem, na minha opinião, enfrentou o melhor desempenho dentro de casa na Série B, que foi o Atlético. Time organizado, sem desespero, soube suportar uma pressão ali, muito nas esticadas com o Garcês no primeiro tempo. No segundo, o Atlético mandou no jogo, compactou as linhas, tocou bola e por muito pouco não saiu de Belém vitorioso. Bom trabalho do Rui Duarte, que é uma boa notícia aí para o futebol brasileiro nesse cenário de Série B, mas o Paysandu, na minha ótica, repito, ele ganhou 1 ponto, ele não desperdiçou 2. E para quem não tinha nada há 2 meses, com a chegada do Claudinei Oliveira, no meu ponto de vista, terminar esse primeiro turno com 20 pontos já é uma coisa que promete não ser tão sofrida como no início da competição. O futebol não é um negócio assim tão óbvio quando a gente fala em matemática. O Paysandu encerra agora esse primeiro turno com 20 pontos e o Claudinei especificamente com 67% de aproveitamento. Se a gente for trazer esse 67% de aproveitamento para o segundo turno, mantendo, o Paysandu faria 37 pontos, ou seja, 57. E aí, nessa projeção de 57 pontos, o Paysandu estaria ali a o quê? 6 pontos já até de um possível acesso. Óbvio que, repito, a gente está falando de matemática, futebol não é tão óbvio, não é tão simples, só que é algo que, de fato, dá para pensar, Liane Coelho. E para pensar nessa possibilidade, o que o Paysandu precisaria fazer, já que, por exemplo, ontem no pré-jogo, tu citaste, o Paysandu vai precisar de meio de campo. Ok, o Denner fez o gol. Mas, no geral, Diogo Oliveira segura a bola, pisa na bola, vai fazer pivô e cadê o meio de campo para jogar? Então, eu te pergunto, quais seriam as peças que o Paysandu precisaria trazer para que, além de brigar para não passar susto no rebaixamento, talvez até colocasse a matemática a seu favor e sonhasse com o acesso? Começando pelo meio de campo. Normalmente, Danilo, Saulo, quando tem o início de temporada ou janela de transferências e tudo mais, falam muito sobre atacante, né? Tem que trazer muito atacante, tem que trazer gente para jogar na frente. Hoje, taticamente, tem time que joga com 2 lá na frente. O Paysandu pode fazer isso, por exemplo, com o Garcês e com o Diogo Oliveira. O ponto é, tu precisas ter alguém para fazer a transição. E o Denner, parabéns pelo gol, mas sem condições o Denner jogando ali no meio. Eu optaria por, quem sabe, ter o Rossi como primeira opção, ter o Marlon, mas o Denner no meio, ele não ajuda em transição alguma. E no momento que o Paysandu precisa de alguém ali no meio para respirar, para distribuir também, não tem ninguém. A jogada do Paysandu hoje é essa. Procura o Garcês lá na frente para ou ele definir ou buscar o Diogo Oliveira chegando centralizado. Meio no Paysandu, a gente consegue ver o buraco muito delimitado. E assim, num Paysandu de elenco que vem com uma galera se destacando, o Denner ficou no meio do caminho. A gente até estava falando ontem, vendo o jogo, que o time do Paysandu é um time que, quando o jogo está naquela trocação franca, o Paysandu gosta, porque gera a possibilidade de contra-ataques. Mas quando você tem que pensar o jogo, esse meio-campo do Paysandu, seja com o Ronaldo, seja com o Vilela, com o Anderson ali no meio de campo, com o Denner, ele não é um meio de campo pensante, que sabe trocar passes e encontrar espaço. Eu falei da situação de contratação, o Paysandu está vivendo aquela situação ainda do transfer ban e tinha encontrado uma possível solução. Só que, meu amigo, quando a fase não é boa, parece que as coisas conspiram contra. E o Claudinei explicou qual era essa solução que acabou caindo por terra. Vamos ouvir. Uma situação, vocês devem estar cientes aí, que era a situação do Vargas, uma negociação que ia, seria o dinheiro do Transferban, né, pela negociação do Vargas. Infelizmente, perdemos o Vargas ali, um cara que a gente só tem que elogiar, se colocou à disposição para jogar. Eu falei, Vargas, você quer ficar fora do jogo? Não, só quero ajudar, é o meu último jogo, quero jogar, fez questão de jogar. Depois eu falei para ele, estou me sentindo até um pouco culpado pela lesão dele, mas Deus sabe o que faz, né, mas era uma situação que a gente poderia ter resolvido a questão do Transferban. Não resolvemos com esse dinheiro, vamos ver se a gente vai conseguir de outra forma. Se resolvermos, ótimo, a gente vai para o mercado buscar algumas opções para nos ajudar. Se não resolvermos, a gente vai com os atletas que tem, que já mostraram que tem capacidade, né, foram eles que tiraram o Paysandu dessa situação, né. Só para alinhar certinho para o torcedor que não entendeu, o Paysandu tem uma dívida por conta da história da negociação do Keffel.
E fica a questão do transfer ban, que a FIFA impede o time de fazer negociações. O Paysandu ia negociar o Vargas com uma equipe, ia ganhar o dinheiro e com esse dinheiro ia pagar o transfer ban para poder fazer contratações. O Vargas fala, não, eu quero jogar para fazer minha despedida. Entra no segundo tempo contra o Amazonas e se machuca. Esse que é o resumo da história desse momento que o Paysandu vem vivendo. Eu não vou colocar aqui a situação como terra arrasada, o Saulo até bem colocou, que foi uma boa recuperação. Mas eu acredito, Liane, que está faltando, ok, estabilizou a coisa, vamos passar para o próximo passo, que é organizar o time, pensar numa nova forma de jogo também, só que eu acho que isso passa por contratações, porque eu acho que com o que tem aí no momento, já foi tirado tudo que tinha para tirar. Primeiro que essa fala do Claudinei, ela é cheia de camadas, né? Você tem essa situação de impedir da contratação, aí você tem uma saída que é o Vargas, aí chega o jogo, o Vargas quer se despedir do time, pede para entrar em campo, entra em campo, sai lesionado. Que fase o Paysandu vem vivendo, né? A baixa do Vargas, para mim, já é significativa. É um jogador que eu gosto muito do futebol dele. É o homem que falta hoje no Paysandu para chutar de fora da área, para chegar no meio chutando, que o Paysandu não tem. Chegar de trás chutando e o Paysandu não tem. Então, por si só, a saída do Vargas já é uma baixa. Agora, eu friso, para mim falta essa questão do meio aí do Paysandu e quem sabe pensar em alguém lá na frente com o Diogo ou substituindo o Diogo. Tentaram isso com o Vini, não deu certo. O substituto me faltou, Benítez, também não cumpre da maneira como o Diogo cumpre. E aí, de fato, fica faltando essas lacunas aí no time do Paysandu. Saulo, transfer ban resolvido, você ali com o poder da caneta no Papão, quais seriam essas peças que você traria para que o Papão pudesse dar esse próximo passo na competição? Olha, Danilo, esse camisa 10 todo mundo quer. O futebol brasileiro todo. O Barcelona, a seleção brasileira, o Goiás, que agora tem o Wellington Rato, mas esse é um outro assunto, o São Paulo quer, o Flamengo, enfim, todo mundo sonha com esse cara, com camisa 9, com o goleirão, com o zagueiro para chamar de xerife. Agora, onde contratar esse cara? O Paysandu, ele vai à sua análise de desempenho, ele vai esperar os oferecimentos, não adianta você pagar uma dívida, ter ali uma bala para gastar em uma ou duas contratações e contratar errado. Eu acho assim, como a Eliane falou, e eu odeio concordar com ela, brincadeira, o Matheus Vargas poderia ser esse cara deslocado para ser um armador, um meia armador ofensivo, ele jogava mais de volante. E o próprio Rossi, quando voltar, e isso não tem data para acontecer, inclusive em relação à transição, que é a saída do departamento médico para o campo de jogo, o Rossi pode ser esse protagonista, seja por dentro, seja por fora trazendo para o corredor central, seja circulando ali perto dos atacantes. Se não tem como você contratar, se o mercado está escasso, você tem que trabalhar com o seu material humano, né? Com os seus recursos próprios. O mercado local visivelmente não interessa aos diretores do Paysandu há muito tempo, desde quando eu me tornei profissional de imprensa, mas isso também é uma outra história. Agora, não dá para ir? Como é que está o Rossi? Dá para recuperar? Dá para encurtar essa recuperação? Matheus Vargas, não dá para ficar chorando. Você tem que buscar alternativas e, às vezes, dentro de um elenco, você pode mudar um formato de jogo, ter mais repertório e não sentir tanto a falta desse tal maestro, camisa 10 ou coisa parecida. Rapaz, tu quer ver briga aqui? Joga o nome do Leandro Vilela na roda. Mas por quê? Tu acha que ele encaixaria em que momento? É porque a gente discorda muito sobre o Leandro Vilela em campo. Leandro Vilela, além de ser indisciplinado, é um jogador que, para mim, aparece por todo o campo, mas coletivamente, taticamente, para mim é nulo. E aí tu tens o Ronaldo Henrique que entra e é um cara de pouquíssima mobilidade também. E eu acho que isso também é pouco falado. O Anderson Leite depende um pouco ali de uma lua, às vezes funciona, às vezes não. Nos últimos jogos não vem funcionando, enfim. Para mim, obviamente que, assim, eu acredito que a chave do Paysandu está nesse meio de campo que até agora não vem funcionando. Mas claro que a gente ainda vai falar mais do Papão aí durante o nosso programa. Agora a gente vai falar sobre uma informação, uma notícia que o DOL Diário Online trouxe aí pra gente e a gente vai repercutir. E, cara, isso sempre gera polêmica, né? Se for para as ruas de Belém, vamos colocar na tela aí a notícia do DOL. Remo tem a maior torcida da região norte. Confira o ranking. Matéria do Lucas Quirino. Descubra como a torcida do Remo se destaca na região. O Remo que ficou aí na 21ª colocação nacional e ficou aí à frente, obviamente, das outras equipes da região norte. Obviamente que isso daí é conteúdo que serve para resenha, para aquele debate do torcedor, qual é a maior, qual é a menor. Mas olha, já que a gente gosta da resenha e gosta de dar aquela cutucada, aquela provocada, vamos trazer aqui outros dados? Série B.
Média de público nesse momento. A gente tem o Clube do Remo à frente, né, com 26.702 torcedores. O Paysandu está na 4ª colocação, aí com 15.991. Mas se a gente for falar de ocupação de estádio, o Paysandu é o primeiro time na Série B. O que isso quer dizer? Se a taxa de ocupação da Curuzu é de 15 mil, mas ele coloca 13, 14 mil, a taxa de ocupação do Paysandu é maior, né? E aí, como é que a gente pode, Saulo, otimizar essa conversa para que isso vire dinheiro no nosso bolso e naturalmente traga retorno esportivo para não ficar só numa resenha aí no Ver o Peso, uma resenha lá no ponto de táxi e por aí vai? A gente só está aqui por causa dessa resenha, né? Passamos a gostar de futebol por conta dessa encarnação, desse xingamento dentro de um respeito. Enfim, mas o ponto é esse, Danilo, é transformar esses números em dinheiro, em monetização, em investimentos, em centro de treinamento que o Remo tem, mas não tem, em estádio moderno. É você fidelizar esse torcedor, transformar ele num cliente sem querer que ele esteja totalmente racional ali nos momentos principalmente complicados. Mas é isso, o ponto é você resenhar, é você encarnar, mas o diretor, o gestor do clube, ele saber transformar isso em money, né? Monetizar essa paixão, esse amor, o que você quiser definir. O Remo, isso só ratifica também o quanto o Remo perdeu, como disse o Marcos Braz, nessas 2 últimas décadas, espaço no cenário do futebol brasileiro, né? Jogou 2 Séries B, se a gente contar aí 2007 até o presente momento, e agora está num processo aí de reestruturação. Esperamos que isso sirva como know-how para a diretoria e ao mercado, ver o quanto significa você investir num clube do tamanho do Clube do Remo e o Paysandu se influenciar positivamente com isso e a gente ter um futebol cada vez mais forte, com resenha, mas também com muita racionalidade. Agora, só Eu dizer uma jogo pro coisa... WhatsApp do Jogo Aberto Pará. Como é? Eu jogo pro WhatsApp do Jogo Aberto Sabe uma coisa Pará. que eu ia jogar, assim, que assim, é óbvio que eu não sou aquele cara, o anti-ciência, anti-pesquisa, mas assim, eu questiono algumas coisas. Eu acho muito difícil que Atlético Paranaense tenha torcida maior do que a de Remo e Paysandu. Eu acho muito difícil que Curitiba tenha mais torcida do que torcida de Remo e Paysandu, sabe? E aí eu fico perguntando essa amostragem, onde que foi feita essa entrevista? Quando o pessoal veio aqui para entrevistar torcedor de Remo e Paysandu, será que não teve aqueles parceiros aí que, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians, mas e o teu segundo time? Eu sou Remo, eu sou Paysandu, e aí essa amostragem não vai jogar para lá? Porque, cara, eu sou muito descrente que alguns times aí, que estão na frente do Remo, e até o Paysandu não está nem aparecendo, que eles tenham efetivamente mais torcida do que Remo e Paysandu. Então eu questiono essa forma aí, tu tá entendendo? Aí eu queria ver, por exemplo, uma pesquisa dessa partindo daqui, de um instituto daqui, fazendo uma análise de quantos torcedores nós temos de fato de Remo e Paysandu. Eu sigo essa mesma linha. Primeiro, e na minha ordem, é o que tu falaste, essa questão de ter time paraense como segunda opção. Eu sigo por essa linha, né? E perguntou para quem? Eu já sou radicalmente contra. E aí, vamos lá. Coloque, diga-se de passagem aqui. Tenho preconceito, não nego. E aí, vamos lá. Essa questão de times que estão à frente de Remo e Paysandu. A gente vê em rede social o quanto essa galera tenta engajamento quando se trata de Remo e Paysandu. Já falamos sobre isso aqui no programa. Então, vou na contramão desse tipo de pesquisa. Independentemente de ter Remo Paysandu na frente. O que tu usaste de exemplo, eu acho que é perfeito. Os caras das imprensas, de rede social, dos outros lugares, vêm cutucar a gente para conseguir engajamento. Aí, no final das contas, os caras têm mais torcida que a gente. Desculpa, mas eu não consigo acreditar. Falando em torcida, vamos dar moral para quem dá moral pra gente? Coloca na tela aí as mensagens da galera, do torcedor azulino, do torcedor bicolor, porque o Papão empatou ontem e hoje tem Leão. Coloca na tela aí a interação do torcedor aqui com a gente no Jogo Aberto Pará. Porque resenha boa, é claro que é resenha com a participação do torcedor. O torcedor bicolor, obviamente, eu imagino que deve estar ali com cabeça inchada, né? Porque ontem foi para Curuzu esperando uma vitória bicolor, né? Foi esperando que o Paysandu dormisse fora da zona aí, nessa virada, né, de turno, do primeiro para o segundo turno. E o torcedor azulino, naturalmente, hoje está nessa expectativa. Aliás, segundo bloco a gente vai falar desse Goiás, a gente vai falar também do Clube do Remo. Qual a escalação do Remo, que tem um jogador aí que vinha sendo titular garantido que não vai jogar hoje, e tem uma outra possibilidade aí que com certeza vai deixar o torcedor azulino preocupado e a gente vai trazer aqui. Olha aí, Jefferson na área. Bom dia, Danilo. Hoje tem o Maior do Norte, vamos trazer um bom resultado e depois a conversa é em casa. Vamos pra cima, é o Jefferson lá do Jurunas. Vamos seguir.
Bom dia, Danilo. Essa galera vai estar vendo o jogo ouvindo a Rádio Clube. É o Charles Roberto lá do conjunto Estélio Maroja. Saulo, tu sabe qual é a escalação da Rádio Clube hoje? Narração, no comando, quem é que vai fazer hoje? É o tempo que a gente vê no segundo bloco. Hoje temos Guilherme Guerreiro, Carlos Castilho, Paulo Cacheado e toda a equipe Bola de Ouro. É isso. Boa tarde, Danilo, Liane e Saulo. Hoje o Remo trará 3 pontos lá de Goiás. É o Marquinho da Cetran. Mais 2 pra gente fechar o bloco. Bora lá. Bom dia, Danilo, Liane e Saulo. Vocês não acham que o preparo físico é causa da queda de rendimento? É o Brício Júnior do Satélite. Olha, assunto bom pro segundo bloco. Eu acho que ele tá falando do Paysandu ontem. O Paysandu deu uma arriada mesmo. Bom dia, Danilo. Hoje o meu Leão vai dar um show de futebol. Remo 3-0 é o Rosivaldo do Guamal. Valeu, Rosivaldo. Com essa a gente se despede do primeiro bloco. Já já tem mais Leão, já já tem mais Papão. E claro que eu conto com a sua presença aqui. Não saia daí. Já estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pará e atendendo aí, né, a mensagem do nosso amigo telespectador falando sobre a questão do preparo físico do Paysandu. A gente já vai trazer, inclusive, esse assunto, mas com algumas informações para a gente fazer a análise como um todo. Vamos colocar na tela aí os números recentes do Paysandu sobre uma questão de necessidade de reação. Nos últimos 8 jogos, o Paysandu saiu atrás no placar 4 vezes. Nessas 4 vezes, o Paysandu teve 2 vitórias, aí contra a Ferroviária e contra o Curitiba, e 2 empates contra o Atlético Goianiense e também contra o Atlético. Isso daí não é querer dar uma desculpa, mas certamente pesa, Liane, no desempenho físico dos jogadores, né, para que ele consiga ter ali uma pressão 90 minutos. E ontem, claramente, na minha forma de enxergar, o Paysandu deu ali uma riada de pneu no segundo tempo. Primeiro que para mim hoje o Paysandu se torna um time reativo. Tá? O que não é problema nenhum para esquema de jogo, contexto de partida, de elenco e por aí vai. Mas, para mim, de fato, é um time reativo. Muitas vezes, por conta do contexto do jogo, isso te exige muito mais. Agora, vamos lá. O Paysandu vem de 2 jogos fora de casa, que isso envolve uma logística. Pouca gente gosta de levar isso em consideração, mas envolve, sim, uma logística. Claudinei falou sobre isso no jogo contra o Amazonas. Ter 1 a menos fez a equipe correr por 2. Né? Então, isso tem um desgaste. Mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora. Então, isso tem um desgaste também. E acho que é um desgaste natural. É um desgaste, inclusive, que a gente precisa ser real, que daqui a pouco o Garcês e o Diogo vão começar a sentir. Principalmente nesse contexto de ataque, onde joga para o Garcês e manda ele se virar lá na frente ele vai sentir também. Assim como hoje o Rossi está sentindo, do início da temporada. Então, acredito que sim. Em determinado momento, teve uma queda de rendimento em termos físicos do Paysandu, o que para mim não foge do normal. O ponto é você ter elenco para rodar e não ficar desfalcado em jogo a jogo. Eu ia falar sobre isso agora com o Saulo, a questão do elenco. Até porque são 5 substituições e, assim, nesse último jogo, as substituições do Paysandu não surtiram efeito nem no aspecto do pulmão, nem no aspecto tático. Então, de alguma forma, essa história do transfer ban que a gente vem trazendo com certa insistência aqui no programa, tem sentido com isso, Saulo, você encorpar um elenco. Sabe uma coisa que eu estava falando com a Liane ontem? Eu falei, Liane, o Del Valle ainda está no Paysandu? E foi aquele momento quando a gente viu o André Lima aquecendo de caramba, esse cara também ainda está no Paysandu. Então, tem muitas peças que estão aí e que, assim, com todo respeito, mas não estão conseguindo contribuir. É um elenco numeroso, mas que também não está conseguindo ser qualificado. Falta né? Tem muita quantidade. O Paysandu, quer queiram, quer não, ele passou por uma reformulação nos últimos 60 dias, desde a saída do Luizinho, a chegada do Claudinei. Ele mudou defesa, meio, ataque, banco e gestão. Ali algumas questões de análise, né, Liane? Isso é um novo momento de entendimento, de às vezes, Danilo, você está bem fisicamente, correr errado, ou então ter que cobrir um companheiro que está voltando de contusão, como é o caso do Brian ainda e do próprio Edilson. Ontem Quintana voltou a ser relacionado. O Paysandu está num processo de reequilíbrio técnico, tático e principalmente físico, né? É um outro time, são 5, 6 peças no time titular em relação ao início da competição. Não vou dizer que é uma pré-temporada, né, ali recortando o semestre, mas é um novo Paysandu que ainda precisa de uma maturação, de um melhor entendimento ali em relação ao posicionamento. Tem jogador que não aguenta, tem jogador que aguenta e está sobrecarregado, como o caso
dos volantes, tem jogador que encurtou um processo de recondicionamento, como foi o Ronaldo Henrique, que não tinha jogado ainda na temporada 2025. O Gabriel Mesquita não jogava desde março, reestreou numa fogueira ali contra o Criciúma. É um processo de maturação e vendo um copo meio cheio, o Paysandu ele vai começar uma nova competição com uma pontuação interessante, sim, dentro da zona de rebaixamento, mas com uma estrada pavimentada para sofrer muito menos do que aconteceu nestes primeiros 19 compromissos da Série B. Vamos falar de Clube do Remo agora, porque hoje tem Leão enfrentando o Goiás, jogo que pode valer aí o Clube do Remo ficar no G4 nessa virada aí de Série B. Quem falou sobre esse momento, essa campanha do Clube do Remo, foi o Pedro Rocha. Nesse primeiro turno aí, se você perguntar desde o início ali, se até mesmo para o torcedor lógico que sempre vai pensar o melhor para o clube. Mas acredito que boa parte não imaginaria que a gente estaria nessa colocação, né? Mas, como eu falei, desde o início aqui, nosso objetivo sempre foi fazer o melhor para o Clube do Remo. Otimismo e a gente buscar uma análise mais fria são coisas diferentes. Eu acho que ninguém que colocou a coisa no papel certinha, sem a questão do coração, imaginou que o Remo pudesse estar nessa condição de hoje, Eliane. Com certeza. Times paraenses como o Remo e o Paysandu, a gente já inicia a temporada pensando em meio de tabela, né? Então, aquela sequência do Remo com vitórias e tudo mais, foi algo que fugiu da curva de um pré-planejamento. E aí, com certeza, o torcedor começa a exigir um pouco mais. Então, acredito que é uma fala com os pés no chão do Pedro Rocha, mesmo chegando agora no Remo. E acredito que é exatamente isso. Ninguém contou com o Remo brigando no G4. Ninguém contou com o Remo brigando para entrar ou retornar ao G4. Eu acho que foi tudo pensado em um meio de tabela, num contexto que foi criado positivamente, que é muito bom, mas acho que não era esse planejado. Esse pé no chão vai até onde, Saulo? O Remo vencendo hoje, por exemplo, um Goiás, que é o líder da competição, é o time talvez mais estável, virando um turno dentro do G4, fazendo mais da metade da pontuação necessária para um acesso. Até onde vamos dizer assim, esse excesso de humildade pode prejudicar em algo que se ofereceu no meio do caminho? Olha, o Remo tem que saber ser humilde, eu estou falando dentro de campo. Ele tem que saber a hora de ser humilde, de se defender, de ser um time colaborativo e o momento de machucar o adversário, de chegar pontualmente, de ser reativo, como a gente viu no início da competição, criando gordura, tendo apenas 3 derrotas na Série B, isso não é pouca coisa. Remo veio aí um dos times que menos perdeu na competição. É um time estável, um time que sempre belisca ponto fora de casa, às vezes tropeça aqui, só perdeu em Belém no clássico para o Paysandu, mas assim, se a gente pegar, Aliane, há um ano o Remo estava se arrastando na Série C. Pensava em G8, mas também estava preocupado com a zona do rebaixamento. Há 6 meses, o Remo se arrastava com o Rodrigo Santana. Hoje é um time de porta de G4 na Série B, ou seja, a coisa melhorou. Se vai continuar nesse processo evolutivo é uma outra história. O torcedor, às vezes, ele confunde otimismo com soberba. Isso não deve entrar no vestiário, na gestão do clube, seja na sede social ou no próprio Bahia, não. Mas você ser humilde no momento certo e, às vezes, se encher o seu ego no momento exato para ganhar um jogo e crescer, trazendo o torcedor para si, é muito importante também nesse processo de equilíbrio esportivo em que o Remo passa e sonha com coisa alta na segunda divisão. Vamos ver qual é que vai ser esse Leão humilde, porém ligado para dar o bote para cima do Periquito hoje. Coloca aí a escalação provável do Leão para hoje à noite. Marcelo Rangel, aí que mora o problema. O Rangel teve uma pancada no jogo anterior e está fazendo um tratamento intensivo, tá? Para enfrentar aí o Goiás hoje à noite. Então, há uma possibilidade dele não estar em campo, mas vamos lá, né? Rangel, eu acho que é o jogador que vai, qualquer coisa, fazer um sacrifício, porque é um dos melhores goleiros da Série B. Natan Santos, Camutanga, Kaique. Na lateral esquerda, você vê aí o Alan Rodrigues. Isso porque o Sávio já foi substituído no intervalo do último jogo e nem viajou ali para Goiânia. Caio Vinícius no meio de campo com o Jaderson e o Cantígio. Marrone pela direita, Pedro Rocha pela esquerda e Matheus Davó no ataque. Eu pergunto, Liane, a gente está correndo no final do programa, é o melhor que tem hoje? É o que eu arriscaria. Seria essa a escalação montada por mim. Saulo Zaire ali com a prancheta na mão. Eu rodaria o elenco, para ser sincero, tá? O Remo hoje é dia de rodar o elenco? Eu daria minutos para o Igor Vinhas, principalmente para poupar o Marcelo Rangel. Não tem por que ele entregar tudo num jogo.
Claro que ele deve estar querendo mostrar serviço para o seu ex-clube, mas eu daria uma chance para o Igor Vinhas. O resto a gente pode discutir, como o Tanga precisa também de sequência. Nathan Santos deixou uma boa impressão. E nesse meio campo aí, eu só discordo dessa formatação porque o Jaderson hoje é muito mais meia do que um volante pela esquerda. Cantígio recuou para jogar com Caio Vinícius. E o Remo pode ser equilibrado aí nesse vai e volta do meio para frente, com as peças se achando e negando espaços para o Goiás. Aposta de hoje, o Remo consegue surpreender esse Goiás? Rapidão, para o pessoal do Bora não ralhar comigo. Para mim, 1-1 tá ótimo. Liane. Mas não pode entrar para empatar. Concordo. Liane? O empate. Mas quanto? aí é fácil. Tu quer ganhar? Tu quer poupar o Marcelo Rangel contra o líder, irmão? Tá, então bora lá. Eu vou de 2-1 pro Remo. Eu vou de 2-1 pro virada. Remo. Liane? De virada. Possível. 2-1 pro Remo? É. 1-1 ou 2-1 pro Goiás? Égua. Assim ela tá gastando dinheiro pra caramba na Bet. Joga pra mim aqui. Vamos ler aqui 3 mensagenzinhas pra gente se despedir do nosso amigo torcedor. Vamos lá. 3 mensagenzinhas na reta final. Boa tarde, Danilo e Liliane. Parabéns pelo programa, imagino, né? Hoje vai dar Leão 2-0. Ele que é do bairro do Coqueiro. O André mandou aí a galera dele. Bom dia, estamos ligados no Jogo Aberto Pará. Vai ser 1-0 pro Leão. Mando um abraço pro meu filho Pedro Henrique. É o Pedro Neto que mandou o recado. Mais uma pra gente encerrar. Bom dia, Danilo, Liane, Saulo. Hoje, logo mais, o Leão Azul vai voltar para Belém com vitória. O Mário Fares do bairro da Cremação. Vem cá pra mim que a gente já vai se despedir. Rapaz, me chamou a atenção que os torcedores do Remo, ninguém tá falando em empate fora de casa. Tá todo mundo falando em vitória. E é isso, amanhã certamente seremos cobrados pelos nossos placares, menos quem jogou 2, 3 placares para ficar em cima do muro, Saulo. Tô granada, querido. E aí, Saulo? joga o triplo, né? É aquele triplo, exato, da loteca ali. Aí é fácil. Valeu, Saulo, obrigado, Valeu, irmão. Danilo, até a próxima. Até a próxima. Pessoal do muro aqui, até a próxima amanhã. Aí também é falta até de respeito. Até amanhã. Até amanhã. Olha, quem tá torcendo pro Leão aí, que tá no estúdio também, é o Agenor Santos, assim como a Natália Lago. Não sei se ela tá nessa de vou torcer pro Pará ou não, mas olha, ontem, Paysandu tava jogando na Curuzu e no mesmo tempo que o jogo pegava fogo na Curuzu, meu amigo, uma casa literalmente pegava fogo na pedreira, Agenor. Como era essa história aí? É isso mesmo, Danilo. Bom dia a você e a todos, ou melhor, boa tarde. Uma casa foi incendiada, consumida pelas chamas na noite de ontem. Exatamente isso, no final do jogo. Enquanto o jogo acontecia, o fogo consumia esta casa. Infelizmente, Natália. Pois é, essas são as imagens, então, da noite de ontem. Os moradores ficaram bastante assustados. Infelizmente, né, uma casa acabou tendo perda total. E a gente vai trazer os detalhes desse caso ainda hoje dentro do Bora Cidade. Mas, Danilo, além disso, um outro destaque importante que a gente vai trazer aqui dentro desta edição é da prisão de um homem acusado de ter abusado e engravidado da própria filha, uma adolescente de apenas 15 anos de idade. São os absurdos, infelizmente, ele já está atrás das grades, a gente vai trazer para você os detalhes sobre esta prisão. Danilo, rapidamente, 2-1 para o Leão hoje, tá bom? Fui de 2-1 também, como eu falei, amanhã a gente bate essa conta e bora ver quem é que vai ser cobrado no final das Então contas. pronto. Boa tarde a vocês, até amanhã. Valeu. Boa tarde, Natália. Boa tarde a você de casa. A gente começa aqui a edição de hoje do Bora Cidade falando justamente, então, sobre esse incêndio, né, que destruiu uma residência.